Então, gente, vamos voltar, né? Desculpa, eu estou sem força para falar sem microfone. O que acontece? Depois, no século XIV, tinha a ordem dos cartuchos. Já ouviu falar que as ordens de São Bruno, que sempre aparece nos ícones assim, porque o cartucho é uma vida semi-eremítica. Quer dizer, eremita o ermitão é aquele que vive só. São Bruno criou uma ordem de monges de vida contemplativa, que eles se reúnem como se fossem cenóbios numa casa para as orações, para comer juntos, mas tirando o canto puro, tudo é no silêncio. E é muito bonito isso, né? E o que aconteceu? Nós não sabemos quem exatamente, mas foi um desses monges de São Bruno, da Cartucha, que disse: vamos dividir as 150 Ave Marias em 3 partes de 50. Considerando isso, como eu disse, eu sou formado em História, eu não aceito coisas fixas, que foi assim, né? Que a gente sabe que não é bem assim, que as coisas vão se formando e a gente nem imagina, né? As coisas, a vida vai se realizando, não é uma pessoa que realiza isso, né? E aí, a partir daí, até que 1569, o Papa Pio V, né, foi um Papa maravilhoso, que renovou a liturgia, que criou os catecismos novos, da época medieval, quer dizer, o missal, a celebração, o canto também. Ele definiu, depois de ouvir os especialistas, que o rosário seria então daquela forma. E pouco a pouco foi se criando o costume de celebrar os mistérios da vida de Cristo, que eram os mistérios da alegria, não é? O nascimento, a meninez de Jesus, os mistérios da dor, da sua paixão, e os mistérios da glória, da sua ressurreição. Ok? Depois de 2002, né, considerando a história da igreja, 20 anos não é nada, os historiadores e o Papa Francisco também diz que uma mudança da igreja demora 300 anos para acontecer, né? Imagina 20 anos não é nada. O Papa São João Paulo II, um apaixonado por Nossa Senhora. É tão engraçado que quando vocês sabem que eu sou doutor na liturgia de João Paulo II, quando eu defendi a minha tese, um censor, um da banca, aliás, um cara muito chato, pior para ele quis me provocar perguntando, se você pergunta, não se faz isso numa banca, se o amor que São João Paulo II tinha a Nossa Senhora não era um complexo da falta da mãe que ele não tinha. Eu respondi em alemão para ele: talvez seja daí. Falei assim para ele. E o meu professor, que é o meu diretor de teste, falou: isso não se pergunta. Por quê? E se fosse? Qual o problema? A transferência ao amor de Maria, muito melhor que o amor de uma mãe na terra somente. Mas ele criou depois os mistérios da luz, que são os mistérios, depois eu vou ler todos, que fala da vida apostólica de Jesus. Ele disse, João Paulo II, que ele foi pensando nisso, mas muitas pessoas que eram amantes da recitação do rosário diário diz que havia uma lacuna,
entre a perda do menino Jesus no templo, e o início da vida de Jesus, a vida pública com o batismo. Então ele foi pensando, foi rezando. Imaginem vocês que João Paulo II rezava 4 horas por dia, e de manhã ele rezava 2 horas e meia. Então ele acordava muito cedo, apesar que eu sou muito louco também. Quando eu estou bem hoje mesmo, 4h20 da manhã eu já estava rezando o rosário. Ninguém precisa ser louco que nem eu, é normal. Mas eu não faço as orações, eu não faço o rosário. O rosário para mim é o mistério do rosário, né? E então se pensou e se acrescentou os mistérios luminosos, ok? Tirando esse preâmbulo, depois vai com Deus, Antônio, boa reunião lá na liturgia. O que eu vou fazer? Eu já falei com a Aninha, viu, Ana? Próxima semana nós vamos rezar aqui um terço. O terço não é o terço, agora é o quarto, né? Porque são 4 mistérios, é o quarto, mas a gente fala terço. Que é o costume de português do Brasil, porque na Europa não fala isso. Se você rezar só os mistérios da luz, você rezou o rosário, porque são vozes, pouca voz, menos voz, mas você tem por vozes da Nossa Senhora. E nós vamos fazer de modo meditado, e depois eu vou escolher ou pedir, cada um vai fazer uma meditação, mas eu vou ensinar. Quer dizer, nós vamos rezar como João Paulo II explicou no Rosário Virgem Maria. Por que eu falo isso? Porque nós temos uma grande dificuldade de rezar o Rosário. Primeiro que nós temos todo o problema da dispersão, né? Já dizia a Teresa de Ávila que a imaginação é a louca da casa, né? Maluca. Mas às vezes a gente, como reza, não permite aquilo que o rosário é, que eu vou falar agora, né? E vamos os papas, desde Pio XI, Pio XII, Papa Bento, Papa Francisco, Papa João Paulo II, sempre aconselham a recitação do rosário. O Papa Francisco já disse várias vezes que ele, imagina um senhor de hoje 80 e tantos anos, tem que trabalhar como ele trabalha, resolver problemas. E às vezes ele não aguenta mais, ele pega o rosário, deixa tudo e depois volta a trabalhar. Bom, em todos os ensinamentos da igreja, algumas coisas são necessárias a gente saber. O que é o rosário? Primeiro, é uma oração evangélica, não dos evangélicos, mas do evangelho, porque cada mistério contemplado, nós estudamos o quê? Nós rezamos o quê? Sobre Cristo, sempre invocando Maria, e algumas vezes vendo tudo dos olhos de Maria. João Paulo II, Papa Francisco, fala que rezar o rosário é entrar na escola de Maria. E tem aquela frase dele, né? Na escola de Maria, o que aprendemos é Jesus. Então, tem essa dimensão que está nos evangelhos. Depois, ela é uma oração cristocêntrica, o centro é Cristo, não é Maria. Não sei se alguém de vocês viu ontem a aula que eu dei pelo YouTube com a Escola de Formação Permanente do Vicariato Centro. E eu odeio virtualidade, né? Então as pessoas vão entrando e eu vou lendo, vou falando, fulano, não sei da onde, do Ceará, do Piauí, Tocantins e vai. Mas as perguntas que as pessoas fazem lá é sempre a mesma, né? Mas que dia que José casou com Maria? E que não sei o que
aí tem que explicar aquelas coisas fundamentais. O Evangelho não é uma biografia, não é um livro de história, mas é um livro que conta, que relata quem é Cristo e a sua obra redentora. É uma dificuldade. E aí vem mas aquela igreja ortodoxa fala o nome e o dia que José casou com a sua primeira mulher, que era viúva, que também não foi a igreja que falou, foi o evangelho apócrifo, que não tem valor revelado. Então vocês entendem que às vezes a gente tem essa dificuldade, de entender a essência das coisas. Ninguém tem culpa disso, é apenas um modo da gente ter que modificar as devoções para entrar na essência. Como eu vou dizer, é claro hoje para a maioria dos especialistas que José não era viúvo nem velho, porque ele não foi alguém que foi colocado para tapar o buraco. Ele foi alguém que renunciou duas coisas: ser marido, no sentido conjugal sexual, e ter filhos biológicos. Ele foi esposo e foi pai. Tema que eu vou abordar a semana que vem, porque o vicariato pediu para falar sobre as vocações de Maria. Ontem eu falei da virgindade, próxima semana a vida matrimonial e depois a maternidade. Então, o centro da recitação do Rosário é Cristo, que é o nosso Senhor e Redentor. Cristo que, ao encarnar-se, ele revela na sua encarnação, vida pública, paixão, morte, ressurreição e ascensão aos céus, ele revela o rosto do Pai e a essência da vida, que é a vida no Espírito Santo. Então, esses elementos, nela, na recitação do Rosário, nós vamos à essência da vida de Cristo. É uma oração eclesial. Eclesial vem de igreja, porque a igreja é a assembleia. A palavra assembleia, gente, que significa eclésia, significa reunião, que é a palavra carrar, reunião, assembleia, congregação. Por que é uma oração eclesial? Porque nos leva a entendermos o mistério de Cristo que se vive na igreja. Veja a importância dos mistérios da luz, não é? Os mistérios da luz, por exemplo, qual que é o outro mistério? A instituição da Eucaristia. E vale. Ao mesmo tempo, como diz João Paulo II e outros papas, é uma oração simples, e eu sempre digo, como tudo que é divino é simples, leva-nos à essência do mistério cristão. Também a oração dos povos, não só porque foi muito rezada por eles, os analfabetos, mas também porque o coração humano é continuamente faminto e necessitado de Deus. A semana passada, o Papa Francisco, no Twitter dele, ele colocou, e isso depois nós que estudamos sabemos. Por que é tão importante a jaculatória? Vocês sabem que é uma jaculatória, Por exemplo, os monges, os padres do exército, a espiritualidade ortodoxa. Lembra do Peregrino Russo? Qual que é a espiritualidade dele? Rezar, não sei quantas vezes, Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim, que sou um pecador. A palavra jaculatório vem de jácula, que é flechas, são pequenas flechinhas lançadas, que têm o poder de nos defender do inimigo e ao mesmo tempo de nos dar descanso, E então as jaculatórias, as ladainhas, eu gosto disso porque é minha área, as ladainhas nascem nos primeiros séculos, onde os cristãos que podiam peregrinar aos lugares santos
eles começavam, né, a mandar: ó Maria concebida sem pecado. A Imaculada Conceição, que demorou, o povo já vivia essa verdade, né? Mãe da alegria. Sim, por que o povo gritava Maria, mãe da alegria? Porque Ele nos deu a verdadeira alegria, que é Jesus Cristo, nosso Redentor. Então, é uma oração também muito simples, né? Só que aqueles da igreja que foram grandes, todos foram, depois dessa época da chegada do Rosário, profundos, amantes e praticantes da oração do Rosário. Porque a oração é quando você está pobre, né? Você é fraco muitas vezes, né? Eu posso dizer porque eu tenho uma doença reumática, como hoje eu estava doendo do dedo até aqui. Você nesses momentos você só consegue rezar a Maria e ainda você se perde, mas não tem problema, mas é dos pobrezinhos mesmo. Os orgulhosos não rezam o rosário. Não digo, e aí entra o orgulho do orgulhoso, né? Mas eu não rezo porque eu não consigo me concentrar. E daí? Você vai esperar ter o quê? Ser um monge budista, ir para o Tibete, ficar lá debaixo da água, concentrando que a água batendo na sua cabeça? Que orgulho, que falta de humildade profunda. Nós somos humanos, gente, graças a Deus. Graças a Deus. Mas também é uma oração contemplativa. Por quê? Porque nos ajuda a penetrar no mistério do próprio Cristo revelado nas Escrituras e ensinado pela Igreja. A palavra contemplação significa debruçar-se sobre. Contemplar debruçar-se sobre algo. E a gente também contempla quando faz ciência. Depois, é uma oração catequética. Mostra-nos como cultivar em nosso dia as atitudes de Maria, por exemplo, diante da vontade de Deus. E depois, João Paulo II diz uma coisa que eu guardo: é uma oração que respeita o ritmo de nossa vida. Por quê, gente? Porque a nossa vida é marcada por momentos alegres, tristes e vitoriosos, mas a nossa vida é assim. Eu que sou de tradição de filhos, de netos italianos, assim, o rosário sempre foi o princípio unificador das nossas famílias, porque era uma coisa sagrada, né? E era tão sagrada que já naquele tempo meus pais, que não eram teólogos, sabiam muito bem que rezar o texto de família concedia a graça da indulgência plenária. Me lembro momentos difíceis da família, pessoas doentes, outras dificuldades. O meu pai ou minha mãe o que fazia era: vamos rezar, era pegar o rosário. Então vocês entendem que essa tradição é a coisa mais linda do mundo, né? Que nós deveríamos cultivar. Não sei se deu para entender isso. Agora, falando assim, como diz o italiano, abraço o braço sem pegar papel, tem algumas coisas que nós temos que tomar cuidado. No Nordeste tem uma oração, tem uma forma de rezar o terço que é muito engraçada, que chama o terço apressado. Quando você tem problema, eu sei porque no outro curso de Mariologia que eu também dei aqui desde o escritório da Casa Paroquial, no tempo da pandemia, uma senhora que estava na Bahia deixou 800 mil. Padre, fala do terço apressado. Eu falei: eu não sei o que é esse terço apressado. Você não pode escrever aí por dentro. Se você mandar uma Ave Maria em cima da outra, e não sei por que lá, por uma necessidade, né? Chega ao ponto da superstição, que não é assim, né? Então,
A primeira coisa que João Paulo II fala que é necessário e não essencial. Qual a essência do Santo Rosário? São 4 mistérios centrais, certo? Divididos em 5 mistérios. Concordam comigo? Então, está aqui, não é? Só voltar aqui só para recapitular. Os mistérios da alegria. Você pode rezar o texto, o mistério que você quiser, porque é uma oração simples. Mas ao decorrer do tempo, o povo de Deus criou alguns costumes que são bons. Domingo, por excelência, é o dia que nós celebramos as alegrias da salvação, a ressurreição de Cristo, o triunfo. Aconselha-se a rezar os mistérios da esperança ou gloriosos, tem 2 nomes. No sábado se reza o mistério da alegria, que é da encarnação, porque sábado a igreja contempla de modo especial a figura de Maria, numa tradição longínqua, porque o sábado é o sábado da esperança, onde Maria, a mulher da esperança, aguardava com muita ânsia a ressurreição do seu filho. Então, depois, sexta-feira se celebra a paixão de Cristo. Toda sexta-feira é dia dedicado ainda ao jejum, à abstinência de carne, não é? Sim, mistério doloroso. A partir disso, se achou por bem, João Paulo II pediu que, ao invés de celebrar, como nós celebrávamos na quinta antes, qual era o mistério? Na quinta era o gozoso, tinha o gozoso o luminoso, porque na quinta-feira santa, na quinta-feira a gente lembra sempre que lava pés, a instituição da Eucaristia. Os outros dias foi sobrando por analogia, né? Se eu terminei domingo, mistério por excelência do triunfo, de novo, o da alegria, do gozo, terça-feira da dor, da quarta-feira de novo do triunfo, quinta-feira do luminoso, e assim vai, né? Mas aqui o importante é entender que não existem normas. O próprio João Paulo II, que ele cunhou esse termo de Pio XI, né? O rosário é a oração no ritmo da nossa vida. Se você está triste, revoltado com a injustiça, reze os mistérios dolorosos. Na cruz você tem tudo de consolação para você. Pai, perdoai-os, eles não sabem o que fazem. Bom, então vamos. Os mistérios da alegria ou gozosos são o primeiro, o anúncio do anjo Gabriel à Virgem Maria, certo? O segundo, a visitação de Nossa Senhora, a sua filha Isabel. O terceiro, o nascimento de Jesus em Belém. O quarto, a apresentação de Jesus no templo. E o quinto, a perda e o encontro do menino Jesus no templo. Ok? Mistérios luminosos, ou são os mistérios que iluminam-nos sobre a vida pública de Jesus. O batismo no Jordão, as bodas de Caná, depois, gente, o anúncio do reino de Deus e o convite à conversão, a transfiguração de Jesus no Monte Tabor e a instituição da Eucaristia. Mistérios dolorosos, a agonia de Jesus no Horto das Oliveiras, a flagelação, a coroação de espinhos, Jesus que carrega a sua cruz a caminho do Calvário e a crucificação e a morte de Jesus. Ok? E os mistérios da glória, a ressurreição, a ascensão de Jesus ao céu, a vinda do Espírito Santo, a assunção de Maria ao céu e a coroação de Maria. Está bem definido isso, né? Muito simples para nós. Mas qual é o problema? O problema é que uma dimensão do rosário, ela é catequética e ela é celebrativa. Não é só oração vocal. Tanto que no manual da indulgência diz:
Quem reza o Santo Terço, quarto, rosário, quer dizer, ao menos 5 Pai Nossos e 10 e 50 Ave Marias, lucra a indulgência parcial quando reza só. Todo mundo sabe que é indulgência, né? Beleza, fechou. Todo mundo sabe que é indulgência? Sim, fechou. Indulgências são a remissão das penas temporais, ou seja, do purgatório. Existe um padre, não sei o que diz, fala assim, a confissão livra do inferno, a indulgência livra do purgatório. Então, as indulgências, por exemplo, o manual de indulgência tem muitas coisas, né? Mas ao recitar 5 Pai Nossos e as 50 Ave Marias, a anunciação do mistério tem que ser pelo mesmo centro mental, deve ser pensado. Primeiro mistério da alegria, contemplamos o anúncio do anjo Gabriel à Virgem, né? Porque é necessário que contemplar, rezar. Não sei se vocês, mas eu sou de família italiana, né? Então, quer ver uma coisa engraçada? O que Nossa Senhora revelou aos pastorzinhos no final do mistério do nome de Jesus? Perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente os que mais precisam, né? Aí a gente inventou: abençoai o Santo Padre Papa, santificai o clero, a nossa família. Lá na paróquia que eu estava, lá em Itacoatinga, tinha que dar um quarto, porque não parava mais. O Santo Padre Papa, não sei o que mais lá, dá-lhe tempo de conversão, e não sei o que, isso é fórmula da indulgência, rapaz. E aí o Papa seguia, e o Papa falou, isso é verdade, porque o que é demais impede a contemplação do mistério, que a dimensão não é só vocalizar, não é uma fórmula, dentro da fórmula tem um conteúdo, e o conteúdo deve ser respeitado. Mas como se respeita o conteúdo? Contemplando e o que mais? Renovando aquela catequese. Não vamos fazer isso, mas você sabe o Padre Joãozinho? O Padre Joãozinho tem. Vocês não conhecem o Padre Joãozinho? Sim. Ele é mais conhecido que nota de R$2. Mas depois eu te mostro. O Joãozinho, ele tem, agora não é mais segredo, agora você está no Spotify, 2 rosários, e tem um que tem na capa do CD João Paulo II. E ele tentou criar uma coisa que ajuda a quebrar o ritmo do papagaio, para que as pessoas possam meditar. Então era assim, do primeiro mistério, vou ver se eu lembro, o resto do dia eu esqueço. Do primeiro mistério da alegria, contemplamos, vamos para o segundo assim mesmo. O segundo mistério da alegria, contemplamos Jesus, contemplamos Maria, a visitação de Maria, sua prima Isabel. Então ele fala: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Aí corta, depois continua. Que com Maria visitou Isabel. Então, cada vez que com Maria visitou Isabel, você entendeu? Depois o povo entrava, Santa Maria, Mãe de Deus. Essa é a criatividade que pediu João Paulo II, porque isso ajuda o quê? Quebra aquela coisa, né? Que já está na cabeça, Santa Maria, Mãe de Deus. Gente, eu tinha um colega, seminarista, que hoje é missionário nos Estados Unidos, ele era louco. Ele era doutor em matemática pela UNB e depois foi para o seminário, é bem mais velho que ele. Um dia, ele foi comigo, não sei aonde, e ele falou, eu falei assim, reza, pega meu rosário e vai rezando aí. Ele falou, não precisa, padre, vamos rezar, eu controlo aqui pelo relógio. Ele falou, olha, uma Ave Maria custa 12 segundos, eu vou controlando aqui, matemática louco, né? Mas, você quer ver uma prova? Reza com alguém no rosário
em voz alta e reza sozinho. Se você puder, você acaba em 10 minutos. Porque é uma coisa mecânica que vai perdendo aquela dimensão. Então, João Paulo II pede. Joãozinho tentou. Eu gosto muito dessa forma. Eu até falei para ele que é muito legal. Não pegou muito, né? Eu tentei fazer lá na minha paróquia, mas não é que não pegou. É que os velhos atrapalharam tudo, porque ia por cima, atropelava que rezava. Não, para com isso, para por aqui, vamos voltar ao tempo. Mas é uma forma. E depois, né? Tantas outras invocações. Se já tem a ladainha de Nossa Senhora, que pode se rezar depois, por que depois de cada qual Maria concebida sem pecado? Glorioso São José, São Longuinho, minha avó fazia São Longuinho, tá vendo? São Longuinho, e vai, Santa Rita, Santa Rita da Cássia, italiano, Santa Rita do Rio, acabava mais. Você já perdeu, você não sabia se estava fazendo por quê? Perdia-se o sentido da contemplação, entendeu? Então, são coisas que a gente precisa ir purificando. Por exemplo, nós, de tradição portuguesa, rezamos o rosário como ele está composto: um credo, um Pai Nosso, 3 Ave Marias em louvor à Trindade. Mas é só aqui, porque se você pegar também no iMusic, no Spotify, João Paulo II rezando em latim o rosário, ele não faz assim, começa: vinde, ó Deus, em nosso auxílio, socorrei-nos sem demora. E diz: mistérios gloriosos. No primeiro mistério glorioso, contemplamos a ressurreição de Jesus. Nem a ejaculatória, meu bom Jesus, ela é obrigada. Se faz, né? Nossa Senhora pediu um faz, mas ela não é obrigatória. Exatamente porque, veja bem, quando se pensou o rosário para aqueles pobres monges e monjas que não sabiam o latim, e vamos falar a verdade, gente, né? Isso é fato histórico, né? Na Alemanha, no século XI, as pessoas iam na missa. Alemão, naquele tempo as pessoas eram analfabetas, compreendiam muito mal sua língua, né? Ia numa missa em latim. E o que acontecia? Sabe qual era a hora da libertação? Quando o padre falava in missio, missa, né? Não, pelo amor de Deus, a pessoa, opa, aleluia, isso acabou, né? 2 horas falando uma língua que eu não entendo. Então, isso é muito importante, né? Que o rosário tem que ser uma coisa que nos ajuda. Tem toda a dimensão mística, né? Como eu disse, é a oração quando você se sente mal porque você não consegue elaborar, e são coisas que necessariamente não são mecânicas. Outra coisa que se precisa salientar: só pode rezar, por exemplo, os 4 mistérios do dia uma pessoa que tenha tempo e que tenha noção dessas coisas que eu falei. Tem pessoas, né, que fazem essas promessas loucas, né, de rezar 20 mistérios do rosário, todo o rosário do dia. O padre, você sabe que o padre pode mudar a promessa, chama comutar, né? A primeira coisa, mas você é louco, você trabalha, você vive à toa. Se você vive à toa, você pode rezar o rosário, né? Eu não estou pronto de rezar 20 mistérios do dia. Porque o importante é a qualidade, não a quantidade. Porque nós rezamos para que nós possamos entrar no mistério de Deus. E lembre-se, eu já falei muitas vezes, está nos escritos, Santa Teresinha, quer dizer, reclama ao seu padre espiritual uma vez que ela não conseguia rezar com bem o rosário, ela se sentindo cansada.
Inclusive, vocês já foram no Carmelo do Brasil? No locutório, um dos locutórios onde as irmãs acolhem, né, que a gente quer falar, tem lá uma foto mesmo de Santa Teresinha de Lisieux com o rosário. E o padre espiritual dela falou: Teresinha, mais vale 3 Ave Marias em paz do que tantos rosários nessa sofreguidão que vocês estão. Então também tem que manter esse ritmo, esse equilíbrio, né? Sabendo que a oração está ao serviço do nosso encontro com Deus. Tudo que passa daí não vem de Deus. Outras coisas, antes de deixar o espaço aberto para as nossas, para as vossas considerações, que a nossa relação com Deus e com a Virgem Maria tem que ser uma relação real. Repito o que eu já disse: não pode haver em nós essa sensação de que o meu rosário foi bem rezado se eu conseguir pensar em cada Ave Maria. Muitas pessoas deixam de rezar qualquer oração porque falei o ministrado, né? Então você não vai rezar nunca. Você tem que rezar como você está. Se rezar é falar com Deus. Eu falo com a minha mãe quando eu estou com dor, sem dor, quando eu estou meio do quadro de medicações para dores, eu falo com a minha família, eu falo com as pessoas. Não é? Hoje eu falava com a Nina, nós falávamos sobre o Alzheimer, né? Uma doença horrível, né? Nesse sentido. E eu dizia assim, que eu tinha muito medo de estar já com Alzheimer, porque às vezes eu saía do ar, né? Mas eu saía do ar, mas eu sabia que eu saía do ar, né? Quando a gente não dorme bem, a gente fica bem, né? Aí, o Pontifício Conselho, né, do Vaticano da Saúde promove a cada ano congressos sobre a saúde. Teve um sobre a memória, né? E numa das palestras que eu via, porque eu via pelo site do Vaticano, eu adoro essas coisas, gente, eu amo o Papa, amo a igreja, eu gosto de saber tudo que está rolando, né? E alguns especialistas diziam: o problema não é esquecer, o problema não é ter lapso de memória, o problema é esquecer que você esqueceu. A partir do momento que você eu esqueci, aí você já está mais para lá do que para lá, no Alzheimer, ou outras demências, não necessariamente seja o Alzheimer, né? Então é importante isso, né? Muitas vezes a gente não vai estar bem e a gente tem que rezar como está. Deu para entender isso, né? Porque é um grande risco nosso, que também está no nosso perfeccionismo e orgulho, né? Nós somos seres humanos relacionais, dotados de alma e corpo, tudo ligado às vezes ao problema. Deu para entender? Mas agora, para que não ficar, quero perguntas, colocações, experiências antes da gente preparar o texto da próxima semana. Vai, querida. Quando Nossa Senhora apareceu para São Bartolo Longo, eu acho. Sim, Bartolo Longo. Então o rosário ele já estava todo montado e ela só pediu para difundir. Exatamente. Tanto Bartolo Longo, todos esses santos depois marianos, depois desse século XV, XVI, eles têm claro que é necessário divulgar o Santo Rosário sendo o saltério de todos, do povo, né? Outro dia nós tivemos uma santa discussão na mesa lá com os padres na quinta-feira santa, no nosso almoço. Um padre, um amigo meu, disse que colocou todo dia dentro da missa, e que pode ser feito, a oração das vésperas da tarde. Porque você pode colocar na missa, por exemplo, ao invés do ato penitencial, você faz os primeiros 3 salmos, nas vésperas ou das laudas. Depois do
as orações que estão no saltério, substituindo as orações. E no fim, o Benedictus, o Magnífico, depende, né? Você pode fazer, inclusive tem um formato de você fazer as famosas orações de vigília, as vigílias com o saltério, né? Tem tudo isso. E outros padres dizem, mas olha, o povo não gosta do saltério, o povo gosta do rosário. Aí entra aquela celebra, né? Mas eu falei, aí tem que ter o consenso. Lá no santuário a gente não arrega ao pé do domingo, humilhando a fazer as aulas, porque o povo precisa conhecer que existe a liturgia das aulas, mas sem forçar a barra. Mas esse equilíbrio deve ter. Mas veja bem, o rosário foi visto, esses santos tiveram essa iluminação de Deus, de Nossa Senhora, que uma forma da gente rezar, do ponto de vista negativo, estarmos livres do demônio, do positivo, estarmos ligados a Deus, era a recitação do Santo Rosário. E tem diferença na eficácia da oração se a gente rezar o rosário vocal ou mental? Não tem, depende do gosto. Tem um livro, pena que eu não tenho ele ainda, mas vai chegar e vir para um padre italiano que mora em Roma, meu conhecido, esqueci o nome. Tem um teólogo polonês que trabalha no Vaticano, que escreveu um texto, né, unindo assim muitas fontes sobre o rosário. E ele dá algumas dicas, né? O Santo Terço você pode rezar de várias formas. Estando no carro, ouvindo no stream, né? Você pode também rezar quando você faz na sua casa uma tarefa que não implique muita concentração, onde você pode se concentrar em outras coisas, né? Porque é uma oração do ritmo da nossa vida e das nossas necessidades. Bom? Mais alguma coisa? Oi. Eu livro foi fenomenal. Comecei a ler na de São Luís Maria de Montfort, que ele fala sobre o rosário, as estações, aí tem a primeira rosa, a segunda rosa, ele vai discutindo. Eu vou aproveitar seu gancho aí. Eu vou falar para vocês terem muito cuidado de não serem anacrônicos. Veja bem, toda a espiritualidade, viu, querido, faz parte de um tempo, né? Os textos de Grignon de Montfort, do Thomas Kempis, que escreveu a Imitação de Cristo, tem que ser lida com critério. Naquele tempo eles não tinham neurociência. Eles não tinham, e eu vou dizer outra coisa, nós não somos fundamentalistas. A igreja age segundo dois pulmões, a fé e a razão. Fides et ratio, fé e razão. Muito, se você pegar aquele livrinho, A Imitação de Maria, você fica assustado, porque parece que aquele que se dispersa na oração faz com que é um condenado. E se você lê o tratado da verdadeira devoção à Virgem Maria com os olhos daquela época, porque é o que eles tinham, tem algo, por exemplo, isso não sou eu que digo, eu ouvi várias pessoas de espiritualidade, especialistas. Eu tinha um grande sonho, né, fazer um doutorado em espiritualidade, mas se Deus quiser, já fiz uma pós-doc para fazer só espiritualidade maneira, um teresiano de Roma, se Deus quiser. Mas eles explicam, né, que na imitação de Cristo, se você ver, tem os textos seletos que a igreja escolheu e está no saltério, mas alguns são muito heréticos, parciais, heresia no sentido de parcialidade, se não se cai no escrúpulo. Tanto que precisou de São Francisco de Sales escrever obras de ternura e caridade para dosar um pouco essa espiritualidade. Então, eu só digo isso aproveitando o que você falou, para tomar muito cuidado, né? Eu precisei ir no médico
E eu consegui um médico lá. E o senhorzinho era adventista. E viu lá na minha ficha padre e começou a me querer me doutrinar, né? Quantos dias Jesus fez o mundo? Deus fez o mundo 6, e no 7º descansou. E por que vocês só guardam o domingo? Foi porque Jesus Cristo ressuscitou na manhã do domingo. E vai. Aí eu falei, peraí, meu amiguinho, deixa eu dizer uma coisa para você. Você sabe que na revelação tem um crescente e tem um processo de evolução que começa lá na história da criação e termina no apóstolo João. Você não pode ler o Levítico ao pé da letra, porque qual foi a última etapa da história da salvação? O que João deixa? Deus é amor, amados uns aos outros. Se você vê um texto do Antigo Testamento e para ler, o senhor é fundamentalista, como vocês são, e nós temos uma tradição, e a nossa tradição vai além da letra morta. Ela é vida, porque ela é interpretada como a igreja interpreta. Tem um sentido literal, tem um sentido figurado e tem um sentido espiritual. E eu falei, e vocês perderam isso porque vocês romperam conosco depois do Lutero. Porque os monges e os teólogos, antes da reforma, já tinham esses princípios que nós usamos hoje. Nós não inventamos agora. Não sei se vocês entendem. Então a capacidade de síntese é muito importante. Eu tenho muitas pessoas que eu dirijo e vêm em bagaço, porque leem essas coisas ao pé da letra. Muito importante ver que. E esses livros são muito bons, mas não são revelados por Deus. O autor escreve com a sua inspiração, sua vida de oração, mas é sempre parcial. Não é uma visão do todo. Tá bom, querido? E olha que eu sou mariólogo, bem? Se você pegar minha tese doutoral, meu livro em italiano, tem um capítulo só sobre São Maria Leão de Montfort, porque João Paulo II, ele orientou toda a sua vida a partir do tratado. Mas atuar, né? Colocar da forma que ele coloca, a cultura é própria de uma época, né? Própria de uma época que deve ser superada. Mais alguma coisa? Vamos lá. Padre, Oi. o senhor falou, realmente as jaculatórias eu tenho percebido que tira muito minha atenção. Então seria o credo, Pai Nosso, as 3 Ave Maria, os mistérios e a Salve Rainha. Isso. Básico. Isso. A Salve Rainha pode ser substituída por outra antífona mariana, né? E mesmo aquelas fórmulas de oferecer o texto, elas são variáveis ou sem necessidade de ser. Como eu disse, ao longo da tradição menor da igreja, foi se acrescentando esses costumes, não é? Mas como eu disse, né? Infinitas graças nos dão. Isso não é um elemento obrigatório na recitação do rosário. Cuidado, né? Porque você precisa concentrar-se na simplicidade da recitação das Ave Marias, dos Pai Nossos e da contemplação do mistério. Também depois, né? Por isso que eu sempre aconselho, se você quer fazer um momento de jácula, reza a ladainha de Nossa Senhora, que é própria para isso. Ela é própria para isso, né? Deixando com que apareça cada mistério. Vejam lá como vocês encontram no YouTube, né? Terço, mistério, não sei das quantas, Padre Joãozinho. Tem 2, tem um. Aquele que tem João Paulo II é esse que ele tenta aplicar o Rosário Virgem de Maria. Por isso que é importante, ao gastar tempo, quando se pode, sobretudo em comunidade, no primeiro mistério contemplamos leia o Evangelho da Anunciação em voz alta, dá um minutinho, depois começa a recitação. É uma forma do quê? De contemplar e receber renovado uma catequese, um ensinamento. Viu?
Mente Brilhante, daquele cara que matemático ganhou o prêmio Nobel da Paz e que era esquizofrênico. O que ele fazia quando ele aprendeu a lidar com a doença dele? Ele entrava na sala de aula, né, dos mestrandos ou doutorandos, porque ele sempre via a imagem de uma pessoa, né, que era da sua. Ele perguntava coisas. Imagine que eu sou esquizofrênico e eu achava que via uma pessoa aqui. Eu falava para o Fausto: Fausto, tem alguém ali? Não. Ele falava: então não vou dar bola para você não, porque você não existe. E ele continuava vendo. E assim ele continuou a vida dele, foi prêmio Nobel de Matemática. Porque ele aprendeu, e assim somos nós, né? Como eu disse, o nosso pensamento, a imaginação é a louca da casa, né? Que a gente tem que tomar cuidado. Então, como a gente faz? Não dá muita importância à louca, né? E vamos aprender a aproveitar e aceitar os nossos limites também, né? E rezar assim como podemos e apoiar uns aos outros, né? Porque senão a gente, além de a gente não usufruir, é o que o demônio quer, né? Quer que a gente disperse, fuja de Deus. Tá bom? Mais alguma colocação? Falar, querido? Você? Eu? Quer falar? Não tenho nada a observação do tema. Não. Então vamos organizar uma coisa. Então a semana que vem nós vamos fazer a recitação do rosário, tá bom? Tá certo? Você, Andressa, escolhe os mistérios. Qual que você quer rezar? Escolhe um dos quatro. Luminoso. Também pensei. Então nós vamos celebrar, nós vamos rezar os mistérios luminosos. Eu vou falar com a Aninha vai fazer uma cirurgia, não sei se ela vai estar bem para cantar, mas a Carol pode vir. Nós vamos fazer com cantos. Eu vou preparar isso, tá bom? O que nós vamos fazer nesse sentido que pede os papas nos ensinam. Outra coisa, agora são 5 mistérios, certo? Cada um vai escolher, você si mesmo se auto-escolhe para fazer a meditação. Como que é isso? Vai pronunciar o mistério, vai rezar o texto na palavra de Deus e vai fazer um pequeno comentário. E é muito lindo. Nos retiros de padre, sempre os pregadores fazem isso, né? Encarregam o padre: olha, amanhã, depois da última pregação, antes da oração da noite, vai ser o rosário. Vai ser assim, né? E aí fala: você vai ser o responsável. E aí se o padre vai falar assim, você vai comentar o primeiro mistério, né? Então a gente prepara uma palavra, isso é 1 minuto, 30 segundos, né? Mas ajuda o que? É entrar no ritmo de uma oração cadenciada. Ritmada, né? Tá bom? Quem quer fazer o primeiro? A minha falou que podia fazer um. Então, para ninguém assustar, eu faço o primeiro. A Aninha faz o segundo. Quem faz o terceiro? Você faz o terceiro. Quem quer fazer o quarto? Vamos, gente, força da pergunta. Faz de tempo. Quem faz o quarto, que é o mistério da transfiguração de Jesus no Tabor? Transfiguração? É. E o quinto é a instituição de Eucaristia. Quem quer fazer? Eu já não lembro mais quem vai fazer essas coisas. O Edson. Então, pronto, fechou. Então vocês têm que. Não pode ser uma pregação de 80 minutos. Não, olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. Tem uma ordem nas coisas que vocês não podem nunca imaginar. Eu sempre falo. Eu sou quase um relógio. A minha homilia, eu sou professor, eu tenho essas manhas. Não passa de 9 minutos, a não ser por uma questão planejada especial. Passou daí, gente, perdeu o sentido. Como uma celebração de 1 hora, eu vou reclamando que tem uma cidade satélite, tem um padre
2 horas de homilia no domingo, pelo amor de Deus. Diz que na Semana Santa todo mundo de jejum na Sexta-feira Santa, a norma é breve homilia. Ele fez 3 homilias, cada uma quase 1 hora. Acabou 8 da noite, pelo amor de Deus. Começa às 3 da tarde. Então, eu digo para vocês, cansa e não é produtivo. Uma meditação, e para quem vai fazer a meditação, tem que preparar bem. Porque quando você prepara mal, você fala mal. Eu sou professor, já vou fazer 24 anos de docência. E eu sei que uma aula bonita é uma aula bem preparada, que você gasta tempo. E sobra depois, porque você preparou bem. Num rosário, num terço de 5 mistérios, a pessoa fazer uma meditação de 5 minutos, pelo amor de Deus. Você entendeu? É desnecessário e prejudicial. Só dou um toque para vocês, isso vale para tudo, né? Por exemplo, eu estava numa formação de diáconos permanentemente e tem aqueles 15 minutinhos dos comentários, né? Eu não conheço, um levantou para falar, todo mundo, sem ele falar, resume. Por quê? Ele começou, eu comecei, olha, deu 3 do meu amiguinho, agora resume, senão você para. Porque era cansativo, fora de hora, né? Agora eu fico pensando esse moço na paróquia desse senhor, como diácono, numa celebração com o padre não está. Se a missa demora 50 minutos, a dele 2 horas e 50. Né? Porque eu falei para ele depois, meu amigo, você é um ministro ordenado. Se toca, o famoso semancópio, né? Ele falou, não, padre, não, eu aprendi uma coisa com Deus. Se uma pessoa te chama de chato, você pode até duvidar que você seja ou não chato. Se 2 pessoas falam que você é chato, fica ligado. Se 3 falam, você é chato mesmo, né? Todo mundo começou a gritar, resume, você nem abriu a boca. E aliás, a sua forma de falar é chato mesmo, né? Aquela coisa, então, né? Então aquele dia, né? Depois, sabe, né? Não acabava nunca, né? Então, só um toque para vocês. Pelo amor de Deus, não estrague o texto semana que vem, porque senão eu vou falar, resume, pelo amor de Nossa Senhora Voluntária. Porque o que tem que, a meditação tem que ajudar a entrar no mistério, não tirar a gente do mistério, tá bom? E depois eu preparo a escritura, passo para a Andressa, para a Aninha, como eu vou pedir, para a Ana, e a Aninha prepara, se ela não puder cantar, que ela vai tirar o siso. Ela vai pede para cada outra pessoa, tá bom? Eu acho que ficou claro, né? Essas coisas, a história, os mistérios e o que a igreja tem visto que é necessário melhorar, né? Necessário melhorar. E para terminar, ninguém se ofenda quando a gente chama suas atenções. O próprio Papa Francisco diz a nosso Padre que é necessário uma conversão pastoral. O Dom João Brás, que foi o nosso cardeal aqui, que hoje está em Roma, ele dizia assim, que mandar, olha, não fala para vocês, fala para nós, que mandar um padre é a mesma coisa que lavar corpo, é inútil, né? E a gente não, porque a gente tem aquelas manias, né? E como ninguém controla a gente, né? Por isso que eu sempre falo nas formações, para padres, para diáconos, eu chamo a atenção deles, né? Falei, olha, e é tão simples a igreja, né? Se você pegar um missal, pegar um livro de orações, tem as rúbricas em vermelho, né? Faz o que está ali, não precisa fazer mais nada, né? Então, ele fala da conversão pastoral exatamente essa, né? Até agora, eu fazia assim, certo? Mas agora a igreja me ensina a fazer assado. E acabou, né? Essas coisas têm que ser mudadas, então a gente precisa. Para quê? Para que a gente possa usufruir melhor, saborear melhor o mistério.
oração é isso, né? A liturgia é isso. Entende, né? Vocês vão falar, mas por que você é perfeito? Não. Da homilia, eu fui trabalhando em mim. E hoje, por exemplo, no documento, o Evangelho de Áudio, sobre a evangelização, o Papa Francisco dedica um capítulo a falar da homilia. E vou falar para terminar, vocês verem como é importante. Fizeram uma pesquisa na Europa das coisas que mais perturbam os fiéis que vão às missas. São duas as mais. A primeira, homilia longa e a oração eucarística rezada às pressas. Quer dizer, o padre faz uma homilia enorme e depois ele está com o pau, né? Na consagração, naquela coisa, porque tem que acabar, porque extrapolou. E é o contrário. Homilia breve, sempre, como o Papa Francisco diz, pegando uma ideia que possa ajudar a memória afetiva e espiritual dos fiéis. E depois você pega o missal, quando fala na hora da consagração. Nesse momento, deve ser muito bem pronunciadas as palavras. No latim fala, né? De modo espaçado, porque deve aparecer no céu. E não foi, quem respondeu foi o povo lá da Europa. Duas coisas atrapalham: homilia longa e a oração eucarística rezada às pressas. Importante, né? Eu digo para vocês porque é muito importante para nós, né? Nossa vida, tá bom? E não é fácil, gente. Fácil. Domingo eu fui celebrar na paróquia que eu trabalhava em Taguatinga, na missa da noite. Como eu lembrei de momentos difíceis que eu passei lá. Eles colocam naquela missa aquelas bandas, né? Aquelas baterias. Não, eu já falei, já meu cara. Oi, padre, que saudade de você. E você tem saudade da sua bateria? Não, você não usa essa bateria aqui. Mas o outro padre mesmo, como aqui estou eu hoje, eu não quero. Porque se me deixa louco, tenho impressão alta, sai daqui e não sei louco. Exatamente porque não segue uma norma da igreja. Se você pegar as normas do canto diz, antigamente só podia o quê? Aqueles piano de tubo, né? Aqueles órgãos de tubo. Seja o canto apropriado e que ajude a oração, o espírito de oração da Assembleia. Não é a banda que manda, ela não tem que aparecer. É que nem aqui não aparece o cantor, aparece o mistério. Ainda bem que ele entendeu, porque se ele entendesse também para mim dava ótimo. Eu não ia tocar a bateria, eu falava, você vai parar a bateria, eu paro a missa. Pronto. Que é simples, né? E as pessoas gostariam que fosse assim, né? Só falo essas coisas porque são informações, né? E todas essas coisas foram encampadas no mundo protestante. É que nem na música sertaneja. Quem começou a ter banda? Milionários ainda, vocês sabem disso? Na música sertaneja não tinha bateria, instrumentos, guitarras. Quem começou foi Milionários ainda, quem incomoda, aquele barulho. Né? Bom, vamos rezar, gente. Salve, Rainha, Mãe de misericórdia, vida e doçura, esperança nossa, salve. A vós bradamos envenenados os filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo e chorando neste lado de lágrimas. E a coisa advogada nossa, esses nossos olhos misericordiosos nos veem, e depois deste desterro, mostrai-nos Jesus, bendito o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce, sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos de alcançar as promessas de Cristo. Santo anjo do Senhor, Meu zeloso guardador, se a ti me confiou, piedade divina, sempre me rege, guarda, governa e caminho. Que
querido São José, vós que sois